Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estou grato a Deus por essa oportunidade, qual o Senhor nos concede. Quero também agradecer ao nosso pastor pelo convite. Eu quero ler com os irmãos no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos. No seu capítulo 3, nós vamos ler os versos 13 a 19. Marcos, capítulo 3, versos 13 a 19, que nos diz assim: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Barjones, que significa filhos do trovão. André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Os irmãos podem se assentar. Jesus havia estado pela manhã na sinagoga. Marcos aqui, capítulo 3, verso 1. À tarde, na praia. Marcos capítulo 3 aí, verso de número 7. E agora, à noite, segundo Lucas, capítulo 6, verso 12, ele subiu ao monte para orar e vocacionar para si 12 homens, para uma única missão: anunciar as boas novas do reino de Deus. No ministério de Jesus, 3 grupos de pessoas se destacaram: a multidão do reino de Deus, os discípulos e os apóstolos. A multidão era sempre de cerca de 5.000 homens, isso sem contar mulheres e crianças, que fazia esse número saltar aí para cerca de quase 15.000 pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 6 e 7, diz que Jesus ao todo tinha 500 discípulos. Em Lucas capítulo 10, diz que dos 500, ele comissionou 70 para irem pregar. E aqui em Marcos capítulo 3, versos 13 a 19, diz que dos 70, ele chamou, escolheu e nomeou 12 para que fossem os seus apóstolos. Então observe, Jesus no seu ministério, ele tinha públicos diferentes e níveis diferentes de relacionamento. Jesus falava à multidão, Jesus discipulava os discípulos e Jesus treinava os apóstolos. Então veja bem, da multidão ele chamou seus discípulos e dos discípulos ele chamou os seus apóstolos. Esse texto, esse episódio, também é narrado lá em Mateus capítulo 10, versos de número 1 a 4, e por Lucas no capítulo 6, versos 12 a 16. E observando o texto, nós podemos destacar algumas lições de como nós podemos escolher pessoas dentre os discípulos para o trabalho, para a vocação da obra do Senhor. Como que nós podemos escolher essas pessoas? Afinal de contas, nós estamos num culto missionário. Então vamos observar. Primeiro aí, Jesus escolheu discípulos para o ministério por meio da oração. Lucas capítulo 6, verso 12 diz, texto paralelo a esse: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então veja bem, não haverá sucesso na hora de escolher pessoas para o trabalho, para a obra do Senhor, para a vocação, se não começar pela oração. Ministério não é promoção, ministério é vocação. Vocação é dom. Quem dá é Deus, quem distribui é o Espírito Santo.
Então nós temos que buscar a Deus, para que Deus, que já sabe quem são as pessoas certas, possa nos direcionar, possa nos conduzir. A pergunta é: como se deve orar sobre esse assunto? O próprio texto nos ajuda. Primeiro, secretamente. Jesus foi o quê? Foi subir ao monte. Foi ficar a sós com o Pai. Jesus estava na praia, junto da multidão. E foi o quê? Ficar a sós com o Pai. Segundo, insistentemente. Jesus orou o quê? A noite toda. Ou seja, um tipo de pedido que você deve fazer com insistência e com paciência. Você não pode sair diante da presença de Deus, a menos que Deus te dê uma resposta, te dê uma designação. Terceiro, submissamente. Jesus orou a quem? Jesus orou a quem? A Deus. Ou seja, Jesus confiou que Deus era soberano sobre aquele assunto e confiou na sua providência. Quarto, objetivamente, Jesus, ao amanhecer, chamou para si 12 homens, para um novo Israel, para um novo tempo. Quando nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, na igreja de Antioquia da Síria, a liderança da igreja, imitando a Jesus, orando e jejuando, separou Barnabé e a Paulo para uma grande obra. Então veja bem, é até interessante esse assunto, porque 2025 a ordem é o quê? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Se nós não começarmos pela oração, as quedas virão, os escândalos virão, não haverá sucesso no nosso trabalho. Tem que começar com oração, tem que começar com dependência de Deus, para que nós possamos separar pessoas para o trabalho da obra do Senhor. A obra de Deus, nós somos apenas trabalhadores, nós somos apenas instrumentos. A obra é dele, o reino é dele, o domínio é dele, o controle é dele. Nós temos que começar por oração, para escolher pessoas perfeitas? Não, mas convertidos, pessoas que têm o coração de Deus, pessoas segundo o coração de Deus. Eu acho interessante porque John Wesley orava das 4 às 10 horas da manhã. Ganhou 5 milhões de almas. Charles Finney orava das 4 às 8 da manhã. Ganhou 6 milhões de almas. Dwight Lee Mahmood orava das 5 às 11 da manhã. Ganhou 6 milhões de almas. Billy Graham orava das 4 às 9 da manhã. Ganhou 5 milhões de almas. Deixa eu dizer algo para você. O crente que ora, ele traz solução. O crente que não ora, ele traz problema. Você já viu um negócio desse? Aquele que não ora, que não tem compromisso com Deus, que não tem vida de igreja, que não tem comunhão, ele é o que mais traz problema. Mas o cara que ora não, ele diz, ele se coloca na posição de quem resolve os problemas. Não, a coisa está difícil, mas olha, pode contar comigo. Se precisar de mim, olha, eu estou lá presente. Por quê? Porque o crente que ora traz solução. O crente que não ora traz problema. Isso é tão sério que não orar é pecado. Sabia disso? Não orar é pecado. Lá em 1 Samuel, capítulo 12, verso 23 diz, Samuel falando: e quanto a mim, longe de mim, que eu não peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ou seja, não orar é não depender de Deus. Não orar é confiar em si mesmo.
É por isso que para fazer a obra de Deus nós temos que começar com oração. Não tem outro caminho. É com oração que nós começamos a fazer a obra do Senhor. Segundo, Jesus escolheu discípulos para o apostolado. A palavra discípulo deriva do latim discípulos. E no primeiro século, ela transmitia a ideia de aluno, o aprendiz. Essa palavra também está estreitamente ligada à ideia de disciplina. De modo que alguém diz que discipulado na Bíblia é se submeter à disciplina de Jesus. Ainda alguém também diz que discipulado tem dois sentidos. Um é o ato de seguir a Jesus, de imitar a Cristo. E o outro é o ato de ensinar outros a seguir a Jesus. Levar a outros a imitação de Cristo, ou seja, o espelho e o seu reflexo. Só que veja bem, Jesus não chamou multidão para o apostolado. Jesus chamou discípulo para o apostolado. Discípulo é aprendiz, apóstolo é enviado. Ele chamou quem era dele. Ele não chamou quem ainda iria se converter, não, ele chamou quem já era dele, quem já tinha relacionamento com ele, para depois ele enviar esses. Isso é tão importante de destacar, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6, ele diz: não neófitos na fé, para quem soberbecendo se não caia na condenação do diabo. Barnabé e Paulo, quando eles iniciaram suas viagens missionárias e as primeiras plantações de igreja, eles tinham uma metodologia quanto ao assunto de se estabelecer novas lideranças. Novos obreiros para a obra de Deus, novos trabalhadores. Eles não chegavam numa cidade e logo de cara consagrava alguém ali para tomar conta daquela igreja. Não, ele não fazia isso. Eles pregavam, pessoas se convertiam, uma comunidade ali se organizava, e eles iam para a próxima cidade, deixando aquela comunidade ali se organizar sozinha, se virando. Ao concluírem a sua viagem missionária, eles voltavam cidade por cidade, estabelecendo os primeiros níveis de liderança da igreja. Qual que é a lição aqui? É melhor uma igreja sem líder do que com um líder imaturo e descrente. É melhor uma igreja sem pastor do que uma igreja com pastor imaturo ou descrente. Isso aqui é muito importante para nós. Por quê? Porque quando você lê os evangelhos, a multidão foi grande propagadora do evangelho, grande propagadora do ministério de Jesus. Quer ver um exemplo? A multidão seguia Jesus. A multidão falava de Jesus aos outros. A multidão falava dos outros a Jesus. A multidão levava os outros a Jesus e levava Jesus aos outros. A multidão cumpriu um papel importantíssimo na pregação do Evangelho, na propagação do Evangelho. Só que tem um detalhe. Não tinha como Jesus escolher da multidão os seus apóstolos. Porque as características, os valores da multidão eram outros em relação aos discípulos. Quer ver um exemplo? Multidão não é discípulo. A multidão seguia Jesus, mas a motivação, a intenção e o fim era outra em relação aos discípulos. A multidão, ela seguia Jesus por seus próprios interesses. Ela não seguia Jesus por Jesus, ela seguia Jesus por si mesma. Ela seguia Jesus porque ela encontrou em Jesus aquilo que ela procurava. Ah, como tem crente multidão, hein?
Que ele está aqui, mas não é por causa que ele quer nada, não. Ele está aqui por seus próprios interesses. É multidão. Não confunde multidão com discípulo. Multidão é de momento. Multidão não quer compromisso. Por quê? Porque isso lhe exige renúncia. Isso lhe exige entrega. Isso lhe exige o quê? Fidelidade. Multidão não quer isso. Multidão é de momento, multidão é de show, multidão é de espetáculo, multidão é de congresso, é de retiro, é de noite de comes e bebes, multidão é worship, multidão é de cantor gospel modinha, é de pregação curta no TikTok, é de igreja no YouTube, é de pregador coach, multidão. Multidão é de momento. Multidão impressiona pela quantidade, mas não pela qualidade. Meus irmãos, ter muitos membros na igreja é muito bom. Ter muitos seguidores nas redes sociais, muitos likes, muitos compartilhamentos, muitos comentários, mas nada disso importa. O que importa é a qualidade. É a vida santa, é o compromisso, é o caráter, é o trabalho. Porque estamos muitas vezes supervalorizando talentos em detrimento a caráter. E depois estamos aí vendo os escândalos aparecendo. Estamos invertendo as coisas. Somente discípulos podem gerar mais discípulos. Somente quem aprendeu de Jesus pode ensinar dele a outros. Discípulo é aprendiz, apóstolo é professor. Terceiro, Jesus escolheu e chamou discípulos soberanamente, livremente e irresistivelmente. Olha aí comigo o texto, Marcos 3,13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. João 15,16 ainda Jesus disse: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai, ele vos conceda. Três destaques aqui. Primeiro, Jesus é Deus, e Deus é soberano. Ou seja, quando Jesus chamou, quando ele escolheu a quem ele chamou como Deus, não como humano. Segundo, Jesus é Deus e ele é livre em sua vontade. Ele chamou quem ele quis. Jesus não foi influenciado pelo meio, ele chamou quem ele quis. Terceiro, Jesus é Deus e a ordem de Deus não pode ser desobedecida. Ele escolheu e chamou soberanamente, livremente e irresistivelmente. Todos os que ele chamou vieram a ele. O chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida é irrevogável. Não tem como você fugir dele, não. Certo autor ainda diz que o chamado, a vocação é como usar algemas invisíveis. Ainda o grande Agostinho chegou a dizer: feriste o meu coração com a tua palavra, e eu te amei. Interessante porque semana passada o nosso pastor falou de Filipenses, capítulo 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer, como efetuar segundo a sua boa vontade. Meu irmão, se Jesus te chamou, o chamado dele é soberano. Se Jesus te chamou, o chamado dele é livre. Se Jesus te chamou, o chamado dele é irresistível. Não tem como fugir do chamado de Deus para a nossa vida.
Você pode até comprar uma passagem para Tarsis. Mas é bem possível que aconteçam uns acontecimentos na metade do caminho. Nem que uma baleia seja necessária para te trazer para o centro da vontade de Deus, mas Ele usa a natureza, Ele usa tudo que for a seu favor, para que a vontade dEle seja feita na minha vida e na sua vida. Quarto lugar. Jesus escolheu. Jesus não escolheu. E nem chamou quem era. Mas chamou quem não era e nomeou para ser alguma coisa. Vou repetir. Jesus não escolheu, nem chamou quem era, mas chamou quem não era e nomeou para ser alguma coisa. Olha o texto. Marcos 3,14. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Jesus nomeou. A palavra aqui, o verbo aqui em grego é poio, que significa tornar alguém alguma coisa. Ou ainda mais, eu faço, fabrico, construo, ajo, causo. Ele pegou 12 homens que não eram e tornou eles em alguma coisa. Porque é interessante isso, porque tem gente que acha que deve ser escolhido. Tem gente que acha que deve ser chamado. Tem gente que acha que deve ser nomeado. Mas o meu Deus, Ele escolhe quem Ele quer. Ele escolhe quem ninguém escolheria. Ele chama quem ninguém chamaria. Ele nomeia quem ninguém nomearia, para tornar Ele em alguma coisa. Jesus poderia ter ido lá em Jerusalém, naqueles dias. Poderia ter escolhido lá discípulos dos fariseus. Eram os melhores da época. Jesus, ele poderia ter formado ali um grupo de discípulos das classes nobres de Jerusalém. Jesus, ele poderia ter até mesmo aceitado boa quantia em dinheiro para ser professor dos jovens prodígios dos seus dias. Ele poderia ter até mesmo formado uma escola rabínica com selo de qualidade divinal. Entretanto, Ele escolheu, Ele chamou, Ele nomeou quem não era, quem não sabia, quem não tinha, quem era rejeitado e tornou eles em alguma coisa. Aí você pode falar assim, não, mas você não me conhece, irmão. Meu irmão, Moisés era gago. Gideão se achava o menor. Isaías, diz a palavra de Deus, que era homem de impuros lábios. Jeremias dizia ser uma criança. Elias pediu a morte. Pedro, quando viu Jesus, falou, Jesus, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. O próprio Levi, publicano, Tomé, incrédulo. Mas Deus mesmo assim, Jesus mesmo assim, usou esses homens. Será que Ele não pode usar a mim, não pode usar você não? Será que Ele não pode fazer algo na minha vida e fazer algo na tua vida? Ele pode pegar quem não é, quem não pode, quem não tem, quem não faz, e tornar ele em alguma coisa. Esse é o Deus que nós servimos. Ele faz o que quer, como quer, quando quer, da maneira que quer. Quem opera, quem manda, quem diz é Ele. Quinto, Jesus chamou seus discípulos primeiro para ter relacionamento com Ele, para depois trabalhar para Ele. Olha o texto. Marcos 3,14. E nomeou 12 para que estivessem com ele, os mandasse a pregar. Jesus escolheu, chamou e nomeou 12. Para que antes de tudo, eles tivessem relacionamento com ele. Andasse com ele. Tivesse experiências com ele. Fazer o que ele fazia, pensar o que ele pensava, praticar as obras que ele praticava.
Vamos pensar, nenhum outro grupo viveu o que esses discípulos, que esses 12 viveram. Nenhum outro. Jesus teve 3 anos e meio de ministério. Foi tempo curto para treinar esses homens. De manhã, tarde, noite, madrugada. Jesus ali ensinando. Jesus ali contando, pregando sermões, parábolas. Aí Jesus vai ir lá e cura um enfermo. Vai lá e conversa com um homem, com uma mulher. Vai lá e entra numa aldeia. E eles estão ali, aprendendo de Jesus, aprendendo de Jesus. Por que Jesus está fazendo isso? Porque primeiro tem que ter vida com Jesus. Primeiro tem que ter relacionamento com Jesus. Tem que ser influenciado por Jesus. Para depois trabalhar para Jesus. Sabe o que é isso, gente? Vida com Deus é mais importante do que trabalho para Deus. Relacionamento antecede missão. Discipulado precede apostolado. E nós não podemos inverter a ordem das coisas. Porque primeiro acontece o chamado para a salvação. Aí depois o chamado para o discipulado. E por fim, o chamado para a vocação, para o trabalho, para o ministério. É um processo. Tem bastante gente que até quer trabalhar. Está à frente. Quer liderar. Quer aparecer. Quer presidir, quer acontecer, mas não tem qualquer afinidade com Jesus. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua, não se submete a pastor. Mas ele quer oportunidade. Ele quer cantar, ele quer reger, ele quer pregar. Ele quer fazer um monte de coisa, mas ele não tem vida com Deus. E nós não podemos nos capitular a um ativismo religioso. Nós não podemos nos prender a uma vida que a gente está trabalhando, mas a gente não conhece o dono da obra. A gente não tem vida com o dono da obra. Vida com Deus é mais importante do que trabalho para Deus. Vale mais o seu tempo de oração do que qualquer outra coisa. Vale mais o seu tempo diante da palavra de Deus do que qualquer outra coisa. Vida com Deus, relacionamento com Deus. É o próprio Jesus que diz, naqueles dias muitos me dirão, olha, eu profetizei, eu falei em línguas, eu fiz isso, eu aconteci, eu trabalhei. Mas e a sua vida? E o teu relacionamento? Eu nem te conheço, eu nunca te vi por aqui. Fique de pé. Sexto e último. Jesus deu poder, autoridade para seus discípulos como apóstolo. Olha o texto aí, Marcos 3, 14 e 15. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Jesus lhes deu poder. A palavra aqui é exousia, que significa autoridade, direito de agir, habilidade, privilégio, capacidade, autoridade delegada. 3 pontos aqui. Jesus deu poder a eles para quê? Primeiro, para pregar. Deixa eu ler, rapidamente eu encerro. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e dos homens, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira no ouvido, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
A pesquisa Retratos da Leitura, edição 2024, inclusive saiu essa semana, diz que 53% dos brasileiros não leem. Não possuem o hábito da leitura. 53%. Outra pesquisa, feita por Oswaldo Paião, diz que uma pesquisa feita com 1.700 pastores brasileiros, chegou à conclusão a triste conclusão que 50,68% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Atualmente no Brasil, nós temos 60 milhões de evangélicos. Sabe o que isso significa? Que metade dos evangélicos no Brasil hoje estão sendo liderados por homens que não leem e não estudam a Bíblia. Aí eu te pergunto, se não está lendo a Bíblia e é pastor, está pregando o quê? Porque obedecer a Bíblia também não está. Porque se a ordem é pregar a palavra e não lê a Bíblia, vai pregar o quê? Pregue-os o quê? A palavra. Não é pregar sonho, não é pregar visão, não é pregar revelação, não é pregar testemunho, não é pregar desabafo, é pregar a palavra. Deus fala por meio de sonho, sim ou não? Sim. Deus fala por meio de visão, sim ou não? Deus fala por meio de revelação, sim ou não? Sim. Fala por meio de um testemunho de algum irmão, sim ou não? Mas Deus fala todo dia por meio de sonho? Fala todo dia por meio de revelação? Todo dia por meio de visão? Testemunho? Mas o que Ele fala? Ele fala todo dia. Ele fala todo dia. Todo dia, todo dia. Ele fala mediante o quê? Sua palavra. Meus irmãos, pregue a palavra. Vamos pregar a palavra. É os próprios apóstolos que disseram lá em Atos dos Apóstolos 4:6. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Não é a palavra do pregador que tem poder, é a palavra de Deus que tem poder. É a palavra de Deus que é inerrante, infalível. É a palavra de Deus que não tem o poder de voltar para si vazia. Pregue a palavra. Segundo, para curar os enfermos e expulsar os demônios. A gente precisa de poder. Como é que a gente quer ganhar Pindamonhangaba para Jesus? Precisa de poder, precisa de autoridade. E Deus quer nos dar autoridade, você tem que buscar autoridade. Vamos orar? Senhor Deus, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, porque nós precisamos, ó Deus, ser cheios do Teu Espírito Santo. Nós precisamos dessa graça, dessa autoridade, desse poder para fazer a Tua obra. Pai, levanta homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, cheios do Teu Espírito Santo, para pregar a Tua palavra com poder, com ousadia, com coragem, para que nós venhamos ganhar Pindamonhangaba para o Teu nome, Senhor. Pai, no nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.